Olá, tudo bem? Depois de tantos vídeos falando sobre semântica, você pode constatar aí, são alguns vídeos, e eu deixei bem claro que faria questão de trazer vídeos falando sobre semântica, porque a semântica estará presente, assim como esteve presente em tudo que falei, falo e vou falar. Basta você lembrar que semântica trabalha com os significados que as palavras assumem dentro da frase, dentro do período, dentro do contexto e assim por diante. Então, é impossível fazer qualquer trabalho linguístico sem abordar semântica o tempo todo. Então, foi por isso que gravei com muito capricho para você os vídeos sobre semântica. E aqui penso uma coisa junto com você. Se ainda não viu os vídeos sobre semântica, por favor, que os veja. Por quê? Exatamente porque a semântica estará presente em tudo da língua portuguesa, em todos os aspectos da língua. Quero começar hoje com você a parte de concordância. Você tem percebido que faço questão de trazer para os nossos encontros coisas extremamente práticas e da forma mais leve possível para facilitar o seu entendimento. Eu sempre trouxe coisas que você vê nos meus vídeos e usa hoje mesmo, vai conhecer hoje mesmo. Então, concordância, indiscutivelmente, está nesse rol das coisas extremamente pragmáticas em sua vida. É impossível você falar, escrever um e-mail que seja, um bilhete que seja, falar qualquer coisa sem trabalhar com concordância. Por isso, começo agora com você, neste primeiro encontro sobre o assunto, exatamente lembrando a importância de concordância em nossas vidas, em nosso cotidiano, em tudo que fazemos. Impossível você falar, escrever, pensar sem fazer conexão por meio de concordância. Lembremos que existem duas concordâncias, a nominal e a verbal. Quando falei para você sobre as divisões da gramática, deixei bem claro que existem, por exemplo, lá nas divisões, existem dois momentos em que você trabalha com as palavras assim, as palavras contextualizadas e as palavras em si. Quando palavras em si, você trabalha com a parte de morfologia. E quando das palavras contextualizadas, você vai trabalhar a morfossintaxe. Isso ficou bem claro lá no vídeo anterior, num dos vídeos anteriores nossos, quando abordamos semântica. E ali eu deixei bem claro lá, quando falei sobre a morfologia, que a morfologia é a parte da gramática que inclusive se incumbe da divisão das palavras em classes gramaticais. Deixei bem claro também para você que existem 10 classes oficiais e uma 11ª, que são as chamadas palavras denotativas, que não se enquadram necessariamente em nenhuma das 10 oficiais. E falei que entre as 10 classes gramaticais existem duas que se destacam. São exatamente os substantivos e os verbos. Por isso é que existem duas concordâncias, a nominal e a verbal. A concordância nominal vai trabalhar exatamente com a relação entre o substantivo e os seus determinantes, que eu já falei lá exatamente quando abordei a morfologia com você. Eu disse que o substantivo e os seus determinantes, que são quais? Vamos recordar. Artigo, numeral adjetivo, pronome adjetivo e o próprio adjetivo. Então, esses 4 determinantes do substantivo
constituem, como você pode ver aí no nosso esqueminha de concordância nominal, constituem esses elementos substantivos e seus determinantes os responsáveis por tudo que é concordância nominal. E as concordâncias nominais se dividem em alguns aspectos que eu quero trazer paulatinamente para você. Mas a regra, é claro que existem as regras, as concordâncias não se fazem aleatoriamente, elas se fazem de forma enquadrada nas regras. É lógico, gramática, não esqueça que gramática é ciência, por isso é de caráter normativo. Hoje eu quero trabalhar com você a principal regra de concordância nominal, que é a chamada regra geral. Aí no esqueminha você já tem a regra geral. O substantivo ocupa o centro dessa concordância e com ele estarão variando em gênero e em número os seus determinantes, que são esses 4 que estão aí em torno dele e dos quais acabamos de falar e que já abordamos lá na morfologia, quando do assunto das divisões da gramática. O que é que diz a regra geral que você vai ver de uma forma até surpreendente, porque essa regra geral aparece basicamente em tudo, até mesmo nos chamados casos especiais de concordância. Por isso é que eu quero trabalhar hoje com você essa regra geral, porque sabendo tal regra, você não vai ter problema para entender os casos mais complicados, digamos assim. Mais complicados entre aspas, porque entendendo a regra geral, você vai ter facilidade para entender o resto. O que é que diz a regra geral de concordância nominal? Está aí para você, que os determinantes do substantivo concordam com ele em gênero e número. Esta é a regra geral. Ou seja, aí você vai ter a relação de quê? De artigo, numeral, pronome adjetivo com o substantivo, que é o predominante, você vai ter uma relação de masculino, feminino, singular, plural, ou seja, gênero e número. Então fique atento para o que vamos abordar a partir de agora com vocês. Está aí a regra geral. Os determinantes do substantivo concordam com ele em gênero e número. Sabendo isso, você vai acertar, vai deixar de errar tanta coisa que certeza tenho de que vai surpreender a você. Olha aí, por exemplo, o primeiro caso que trazemos para você aí. Bastantes pessoas não sabem que bastante pode ter plural. Eu coloquei esse segundo caso, eu bastante entre aspas, porque é a palavra tomada no seu sentido genérico. E, inclusive, você já está aí começando com a polissemia. Você que acabou de ver comigo o que é a polissemia, você vai ver nos exemplos aí, a polissemia é uma das polissemias da palavra bastante. Um dos casos polissêmicos, ou alguns, porque existem tantos. Polissemia é uma coisa muito abrangente. Você viu isso comigo com todo carinho, com todo o cuidado do mundo. Então, olha só, bastantes pessoas, olha aí, bastantes pessoas não sabem que bastante pode ter plural. Olha, eu diria para você que se 100 pessoas falarem essa frase aí ou escreverem, é capaz que umas 95 vão falar bastante pessoas. Olha, esse bastante aí está relacionado a pessoas, ó, a setinha aí apontando para você. Olha, pessoas é um substantivo. Então, se esse bastante é um caracterizador do substantivo pessoas, é lógico que ele tem que ser enquadrado ali nos determinantes do substantivo. E o que é que ele representa? Ele é sinônimo de quê? Você poderia trocar esse bastantes aí por muitas. Olha, você não diz muitas pessoas, você diz muitas. Por isso que você não pode falar bastante pessoas. Se você fala bastante pessoas, você teria que dizer muitas pessoas. Por quê? Exatamente porque esse bastantes aí, que é um sinônimo de muitas,
nada mais é do que um pronome adjetivo indefinido. Olha, lembrando com você que pronome adjetivo e numeral adjetivo, eu já falei isso lá na parte das divisões da gramática, mas repito aqui para você consolidar isso na sua cabeça. Pronomes e numerais adjetivos são aqueles que acompanham o substantivo, que é o caso desse bastantes aí que está acompanhando o substantivo pessoas. Por isso ele concorda naturalmente. Ele é um pronome adjetivo indefinido. Bastantes pessoas. Jamais você vai poder falar bastante pessoas. Bastante exemplos, tem que ser bastantes exemplos, tá bem? Quer dizer, quando essa palavra se refere a um substantivo, ela vai flexionar naturalmente. Olha aí a regra geral da concordância nominal. Olha o segundo exemplo que você tem aí, está na nossa letra B. Espero ter argumentos bastantes para convencer você de que a história é diferente. Olha um comportamento polissêmico aí que eu acabei de até lembrar com você. Esse bastantes, quando vem antes, é sinônimo de, aí no caso, de muitas. Então é um pronome indefinido. Mas esse bastantes que vem depois concordando com o substantivo argumentos, veja só, argumentos bastantes, nada de argumentos bastante. Ele flexiona de acordo com o substantivo. Só que a classe gramatical dele não é pronome adjetivo indefinido como o bastantes de bastantes pessoas. Por quê? Porque esse bastantes vindo aí depois da palavra argumentos é sinônimo de suficientes. Você quando diz espero ter argumentos bastantes, veja esse bastantes aí, você trocaria tranquilamente por suficientes. Então ele é um adjetivo. Olha aí que interessante. Bastantes pessoas, muitas pessoas. Argumentos bastantes, argumentos suficientes. Olha aí você trabalhando nada mais, nada menos que com polissemia. A palavra é a mesma no primeiro caso, é a mesma no segundo caso, mas tem significados distintos. Então isso é polissemia. Você está com a polissemia da palavra bastante, aí agora dentro da parte de concordância nominal. Então fique atento, esta palavra, quando se refere a substantivo, enquadra-se na regra geral de concordância nominal e vai variar em número. Ela não varia em gênero, né? Se tratando de gênero, ela não tem flexão, mas em número, singular, plural, sim, você acabou de ver isso aí. E já chamo a sua atenção para um detalhe curioso, que eu chamo de muito cuidado, eu coloco aí para você. Ó. Você não pode confundir o comportamento de adjetivo, numeral adjetivo e pronome adjetivo com o de advérbio. Quando eu falo o de, esse o de aí significa comportamento, ele é um pronome demonstrativo. Veja que esse o retoma a palavra comportamento. Seria como se você falasse em outras palavras assim, não confundir o comportamento de adjetivo, numeral adjetivo e pronome adjetivo com o comportamento de advérbio. Com aquele comportamento, esse o daí é um pronome demonstrativo, ele não é artigo. Pronome demonstrativo. Então, não confundir advérbio. Por quê? Eu digo aí para você, continuo, este é modificador. Quando eu falo este, o pronome demonstrativo, que por sinal aí é um pronome substantivo, não é pronome adjetivo, e você já tem condições de entender, porque quando eu falo este, eu estou retomando o advérbio, então ele está substituindo um substantivo, então ele não está acompanhando. Este aí é um pronome demonstrativo substantivo. Então, quando eu falo este, eu estou falando advérbio, quer dizer, o advérbio é modificador de verbo, adjetivo e outro advérbio, e não varia em gênero e número. Ou seja, você não vai ter advérbio no plural, no feminino, isso aí não é coisa de advérbio. Então, por exemplo, você tem aí esses casos que eu quero discutir com você.
Eu pergunto, o que é que você faz ultimamente? Por exemplo, eu faço essa pergunta para você e você me responde desse jeito aí. Ah, eu tenho estudado. Eu tenho estudado. Quer dizer, quando você fala isso, seria eu tenho estudado ultimamente, né? Ficou implícita aí a palavra por causa da minha pergunta que foi feita. Aí contextualizado. Então, eu tenho estudado. Você tem aí, inclusive, o pretérito perfeito composto do verbo estudar, que dá uma ideia de coisa começada no passado, mas que continua no presente. Tenho estudado. Veja, você começou lá no passado, mas continua a estudar. Então, esse é o chamado pretérito perfeito composto, que indica uma ação começada no passado, mas continua no presente, uma forma contínua de ação. Então, tenho estudado uma coisa, e se você fala, por exemplo, tenho estudado muito, você vai ver que esse muito modifica o sentido do verbo estudar. Tenho estudado é uma coisa, tenho estudado muito é outra coisa. E se você colocar o bastante no lugar desse muito, você vai ver que ele é advérbio. Tanto esse muito como esse bastante, portanto, eles não podem flexionar. Se eu trocar, por exemplo, tenho estudado por temos estudado, você não vai poder flexionar esse muito, tampouco o bastante no lugar desse muito. Por quê? Porque eles são modificadores do verbo, eles não se referem a substantivo. Então, não se enquadram na regra de concordância nominal, eles são invariáveis. Então, aí você tem um caso típico de um advérbio modificando o verbo. Tenho estudado é uma coisa, tenho estudado muito ou bastante é outra coisa, o advérbio modificando o verbo. E se você fala, por exemplo, esse advérbio de baixo, tenho estudado pouco. O pouco, tal qual o muito, ele modifica a ideia do verbo estudar também, do jeito que o muito modificou, só que no sentido contrário. Tem estudado muito lá para cima, tem estudado pouco cá para baixo. Mas ambos são advérbios de intensidade. E, por isso, são palavras invariáveis. Você não pode pluralizar esse muito e esse pouco. E se você associa o muito com o pouco e diz, por exemplo, tenho estudado muito pouco. Então, tenho estudado muito, tenho estudado pouco, os advérbios modificam o verbo. Mas se você fala, tenho estudado muito pouco, aí o advérbio muito vai atacar, vai modificar a ideia do advérbio pouco. Então aí você tem um advérbio modificando outro advérbio. E aí o que acontece? Os dois se juntam e vão atacar o verbo. Porque quando você fala, tenho estudado muito pouco, isso aí é ainda pior do que você estudar pouco. Então, o advérbio muito modificou o advérbio pouco e ambos modificaram a ideia do verbo. Então, lembrando com você, o advérbio é modificador do verbo acima de tudo. Aliás, o nome advérbio é inspirado em verbo, né? Porque ele modifica principalmente o verbo, mas ele pode modificar outro advérbio, como esse muito modifica o pouco que acabei de falar para você. E se você fala, por exemplo, as sandálias são caras, os sapatos são caros. Aí você tem o caro como adjetivo, sandálias caras, sapatos caros. Então são dois adjetivos. Mas e se eu disser para você, os sapatos ou as sandálias custaram caro? Aí você vai ver que esse caro aí não está modificando, não está caracterizando necessariamente sapatos ou sandálias. Está modificando a ideia do verbo. É uma coisa que poderia ser barata, mas que para mim ficou caro. Então, os sapatos custaram caro. Então, veja que esse caro está modificando é o verbo custar.
Então, aquele caro de sapatos caros, sandálias caras, que era adjetivo, aí virou um advérbio. É por isso que você não pode dizer e não pode escrever, cuidado, os sapatos custaram caros ou as sandálias custaram caras. Nada feito. Aí o caro virou um advérbio. Isso é o que chamamos em português de derivação imprópria. Porque a palavra caro, que normalmente é um adjetivo, aí virou um advérbio. Então ela mudou a classe gramatical. Tá bem? Ela assumiu um outro comportamento gramatical. Então você, mais veja só, isso implica a concordância da palavra. Porque quando você diz os sapatos custaram caro, as sandálias custaram caro, veja que ele está modificando a ideia do verbo, dando a ideia de preço alto. Poderiam até, como eu disse, os sapatos ou as sandálias serem até baratos, mas custaram caro. Eu fui passado para trás, por exemplo. Então isso aí não é caracterizador, não é modificador, não é adjetivante para sapatos ou sandálias. É um modificador do verbo. Então a palavra deixou de ser um adjetivo e passou a ser um advérbio. Isso constitui uma mudança de classe gramatical dentro do contexto. Isso aí, inclusive, é a área da morfossintaxe. Você está trabalhando o tempo todo com morfossintaxe e, por extensão, está trabalhando com polissemia das palavras. Olha como é importante você conhecer os assuntos anteriores. Veja como é importante isso. E aí, eu quero lembrar com você, pegando esse momento de mudança de classe gramatical, caracterizando derivação imprópria, para lembrar aquela propaganda da cerveja Skol, que quando surgiu essa propaganda, virou aquela polêmica, Skol, a cerveja que desce redondo ou redonda? Então veja aí, acontece a mesma coisa disso que você acabou de ver com a palavra caro. Aí jamais poderia ser redonda. Por quê? Porque esse redondo não se refere a Skol, não é um adjetivo, Skol redonda. Assim como você tem mesa redonda, veja, Skol redonda, mesa redonda, aí estaria referindo-se a substantivo, seria adjetivo. Mas quando você diz Skol, a cerveja que desce redondo, esse redondo aí virou advérbio, seria advérbio de modo. A Skol pode ser até quadrada, mas ela desce redondamente, veja, maciamente pela garganta. Então isso aí está modificando o verbo. Então não é adjetivo e por isso não pode concordar com Skol. Advérbio não varia nem em gênero, nem em número. Então você jamais poderia falar ou escrever Skol, a cerveja que desce redonda. Nada feito. Skol, a cerveja que desce redondo. Esse redondo virou advérbio. Veja aí uma outra derivação imprópria. Você está trabalhando, lembro com você, a polissemia da palavra. Advérbio não varia nem em gênero, nem em número. Então, por isso que eu coloquei para você essa observação especial, para você não confundir o comportamento de numeral, pronome, adjetivo com comportamento de advérbio. Combinado, o advérbio não varia nem em gênero, nem em número. Isso pega muita gente porque as pessoas confundem essas concordâncias. Olha aí o próximo exemplo que eu citei para você aí. Os soldados permaneceram alerta ou alertas. Engraçado, essa palavra alerta, novamente você está aí com a polissemia da palavra. Você está trabalhando polissemia. Alguns gramáticos dizem que essa palavra só é advérbio, sinônimo de alertamente, e por isso ela não pode variar. Seguindo essa linha, seria então os soldados permaneceram alerta, que seria o mesmo que alertamente, seria um advérbio de modo. E por isso não poderia ser alertas, porque advérbio não varia. Mas muitos gramáticos aceitam a palavra alerta também como adjetivo sinônimo de atento. Atentos, no caso aí, ó. Os soldados permaneceram atentos, por isso você poderia dizer alertas como adjetivo.
Então, essa palavra é o seguinte: se você for prestar um concurso ou qualquer prova que seja e essa palavra venha a cair, o pessoal que elaborar a prova da qual você participa tem que seguir a norma determinada pela bibliografia. A bibliografia vai ser fundamental para você, inclusive, se respaldar juridicamente. Porque se o autor ou os autores citados na bibliografia aceitarem apenas alerta, como alertamente, estão entendendo que a palavra não pode variar. Mas se aceitarem também a forma adjetiva sinônima de atentos, aí seria alertas. Veja aí a palavra anexo. Até agora, perceba que estamos trabalhando basicamente dentro da regra geral. Concordância dos determinantes do substantivo com diversos substantivos, fazendo uma observação à parte para o cuidado que você deve ter com o advérbio. Eu acho que é muito importante você seguir essa linha, mas com essa observação paralela. Olha esse outro exemplo. Muita gente escreveria aí, segue em anexo os documentos que você solicitou. Nada feito. Esses anexos aí se refere a documentos. Então, seguem anexos os documentos que você solicitou. Aí você está dizendo documentos anexos. Então, concorde em gênero e número com documentos. Se você falasse, por exemplo, em vez de documentos, se você falasse, por exemplo, cópias, você não diria seguem anexo ou anexos às cópias. Você diria seguem anexas às cópias que você solicitou. Então está aí uma concordância natural, e esse anexo aí é um mero adjetivo, concordando com argumentos. Olha a regra geral de concordância. E aí eu já faço para você uma observação. Costuma essa palavra anexo formar a locução em anexo. E essas locuções, de um modo geral, são invariáveis. Então, se você, em vez de anexos, falasse em anexo ou escrevesse, seria invariável. Então, seguem anexos os documentos ou seguem em anexo invariável os documentos. Seguem anexas as cópias ou seguem em anexo as cópias. Então, em anexo é uma expressão invariável. Aí, por exemplo, os agradecimentos envolvendo essa palavra obrigado. Como tem gente que erra isso? Olha, essa palavra vai concordar naturalmente com o substantivo ou o pronome substantivado a que ela vier a se referir. Por exemplo, nesse caso aí, olha, obrigadas, disseram as duas garotinhas. Jamais você vai falar obrigado, disseram as duas garotinhas, ou obrigada. Ó, se são duas garotinhas, obrigadas, concordou com as duas garotinhas. Basta você lembrar, para entender com mais profundidade isso aí, que na verdade essa palavra é o elemento estruturante do final de uma frase que seria qual? Aí no caso, nós nos sentimos obrigadas a agradecer, que seria mais ou menos assim, ó, nós nos sentimos obrigadas. Só que não precisa essa frase tão longa, basta você trabalhar com o elemento final, que seria o obrigadas, no caso de garotinhas. Mas e se for só a garotinha, como a frase de baixo? Aí, obrigada, disse a garotinha. Não pode você falar obrigado. Então, obrigadas para garotinhas, obrigada para garotinha. Veja, essa palavra concorda naturalmente. Tá bem? Olhe o próximo exemplo. O próximo exemplo é uma espécie de diálogo. Olha aí, uma pessoa pergunta para outra, uma garota pergunta para outra. Isso é conversa de garotas. Quem lava suas roupas, garota? Ou poderia ser uma pessoa de mais idade fazendo a pergunta. Isso é uma pergunta dirigida a uma garota. Quem lava suas roupas, garota? E a garota responde, eu mesma. Olha aí a concordância
do pronome demonstrativo mesmo. Eu mesma, disse ela. Nada de eu mesmo. Nesse caso, o mesma vai concordar com eu, que é um pronome substantivo que dentro desse contexto representa garota, portanto assume um caráter feminino. Eu é um pronome neutro, mas nesse contexto assume um caráter feminino. Esse eu é a garota, eu mesma. Veja que você poderia trocar esse mesma, esse pronome demonstrativo, você poderia trocar por própria. Eu própria. Eu própria lavo minhas roupas. Eu mesma lavo minhas roupas. Como as pessoas erram e falam isso aí, eu mesmo, disse ela, eu mesmo. Se é ela, como é que pode ser mesmo? Não tem jeito. Então você precisa tomar cuidado. Esse mesmo, que é sinônimo de próprio, esses elementos entram na regra geral de concordância nominal. Combinado? Olha o próximo exemplo. Aí vai entrar nessa sequência que está aí na letra H, vai estar uma sequência envolvendo essa expressão tal qual. Você vai ver o perigo que essa expressão traz. Por exemplo, o primeiro caso, o casal teve 4 filhos, 2 meninos e 2 meninas. Olha só isso aí, olha só isso aí. Os garotos eram tais qual o pai. As garotas, tais qual a mãe. Então, os garotos parecidos com o pai, as garotas parecidas com a mãe. Mas aí eu chamo a sua atenção, essa expressão tal qual é um perigo, porque quando ela trabalha com essa ideia de parecer com, de ser semelhante, ela se constitui de 2 partes. A primeira parte é o tal e a segunda parte é o qual. E aí você vai observar que quando há essa comparação, tendo o primeiro elemento e o segundo elemento da comparação, o tal concorda com o elemento antecedente, o tal, e o qual com o elemento consequente, ou seja, com quem vem depois. Então, retome comigo o raciocínio. O casal teve 4 filhos, 2 meninos e 2 meninas. Os garotos, veja só, eram tais qual o pai. Então, veja, o tal aí virou tais porque concorda com o garoto. E qual concorda com o pai. Então, nessa expressão, trabalhando com esses 2 elementos de comparação, o tal concorda com o antecedente e o qual com o consequente. Tais, porque concorda com garotos. Qual, porque concorda com o pai. O mesmo aconteceu com as garotas. As garotas, aí veja que você tem uma elipse determinada e nessa vírgula, você poderia tirar a vírgula e falar as garotas eram. Mas aí a gente faz uma elipse. Essa espécie de elipse, que é de uma palavra dita anteriormente, escrita anteriormente, chama-se zeugma. Zeugma é a elipse de um termo que foi antes escrito. Então, todo zeugma é uma elipse, mas nem toda elipse constitui zeugma. Zeugma é elipse de um termo que foi antes escrito, que é o caso desse aí, determinado inclusive pela vírgula. Tá bem? Então, veja só, as garotas tais qual a mãe. Tais por quê? Porque se refere a garotas, que é o antecedente. Qual? Porque se refere à mãe. Então, quando essa expressão trabalha com 2 elementos de comparação, você tem que entender que o tal concorda com o primeiro elemento e o qual com o segundo elemento. Fique alerta para isso aí, ou fiquem alertas para isso aí. E para reforçar tal cuidado que você precisa ter, dou essa observação aí, ó. Aliás, essa observação ainda tem um exemplo aí interessante. Depois de que vem a observação, eu até me antecipei. Olha esse exemplo que vem agora. Filho único não tem jeito. Costuma sair quase tal quais os pais.
Quer dizer, o filho único acaba tendo, muitas vezes, a cara do pai e da mãe, que é criado pelos dois. Então acaba tendo coisa do pai, coisa da mãe. Então, filho único não tem jeito, costuma sair quase tal quais os pais. Por que tal? Porque se refere a filho, filho único, que é o antecedente. E quais porque se refere a pais. Então você tem aí os elementos de comparação. O antecedente determinado por filho único, por isso tal. O consequente determinado por pais, por isso quais. Tal, quais os pais. Você não vai falar tal qual os pais, nem tais quais. Tal para concordar com o filho único, quais para concordar com os pais. Você está percebendo essa expressão tal qual, trabalhando com comparação, é uma expressão bastante perigosa. Cuidado com isso aí. Veja que eu estou trabalhando com os elementos constituintes de comparação. E para chamar a sua atenção para isso, para esse cuidado, está aí essa observação. Eu quisera viver, poderia você falar tal qual ou tal quais os pássaros? Poderia você concordar esse qual como consequente aos pássaros? Você vai ver que não. Por quê? Porque aí você não está trabalhando com comparação. Esse tal qual que permite a flexão de tal para concordar com quem vem antes e qual para concordar com quem vem depois, é quando você trabalha com elementos de comparação. E aí você não tem comparação. Por exemplo, eu quisera viver, eu não estou comparando a mim, eu não estou me comparando com ninguém. Então você vai ver que esse tal qual aí é um sinônimo de como, conforme. Eu estou dizendo para você, eu quisera viver como os pássaros, conforme os pássaros. Eu quisera viver em conformidade com o que vivem os pássaros. Engraçado, esse tal qual, que é sinônimo de como, não trabalha com comparação. Eu não estou me comparando aos pássaros, não estou trabalhando. Isso aí não é comparação. Por isso a expressão é invariável. Então, cuidado, se você pegar o dicionário, pegue lá o dicionário e pesquise a palavra tal. Você vai ver a polissemia dessa palavra, o tanto de coisa que ela tem. E um dos casos dela é quando ela se associa com esse qual. E você vai ver que os dicionários não trazem esta explicação ampla que eu acabei de fazer para você, quando ela se associa com esse qual. Tal qual. Não trabalha. Isso é uma coisa que estamos trazendo para você com muito prazer e que tem muito a nossa cara. Combinado? Daí a importância desse trabalho que eu julgo estar fazendo com você, eu espero estar fazendo com você. Eu estou trazendo coisas que mostram muito a minha cara. Você vai encontrar em livros, mas muitas vezes os autores se esquivam de entrar nesses detalhes mais profundos. Muitas vezes eles se esquivam. E muitas vezes o que eles abordam, essas coisas não trazem, muitas vezes, tantos e tantos significados e tantas coisas melindrosas. Então eu procuro sempre pesquisar os autores de um modo geral e trazer para você, acima de tudo, aquelas coisas das quais eles se esquivam. Vamos para a próxima alternativa, que é a letra I. A um bom entendedor, meias palavras bastam. Essa frase muito conhecida. Por que meias palavras? Você tem aí o meia, né, na forma meias, concordando com o substantivo palavras. Você está na regra geral de concordância nominal. Aliás, eu até quando falei sobre morfossintaxe, abordei para você essa palavra meio aí, é até certo ponto uma repetição. Meias palavras, ou seja, palavras ditas pelas metades. Então esse meias aí é um numeral adjetivo, está acompanhando o substantivo palavras. Então ele vai flexionar naturalmente em gênero e número. Combinado? Meias palavras. Você não vai falar meia palavras, não tem jeito. Meias palavras. Isso é um numeral adjetivo, numeral fracionário. Agora veja a frase de baixo que eu também já abordei para você. A moça mostrou-se meio confusa na entrevista, por isso não foi contratada pela empresa.
Não confundir o meia de meias palavras com o de meio confuso. Esse meio aí está modificando é a palavra confusa. E veja, confusa não é substantivo. Por isso que ele não pode flexionar. Confusa é adjetivo, e por isso ele é advérbio de intensidade. A moça ficou mais ou menos, é o tanto que ela ficou confusa. Então, lembrando com você, a quem o advérbio modifica? Modifica principalmente o verbo, pode modificar outro advérbio, pode modificar o adjetivo. Se você fala, a moça mostrou-se confusa, é uma coisa. Meio confusa, veja que esse meio altera a ideia, modifica a ideia do adjetivo confusa. Por isso ele é advérbio de intensidade e você não pode falar nem escrever meia confusa. Nada disso. A moça ficou meia confusa. Ah, hoje eu fiquei assim, uma moça fala, eu fiquei meio triste de manhã porque meus pais estão viajando há muitos dias. Eu fiquei meia triste. Nada feito, eu fiquei meio triste, está modificando triste, que é um adjetivo, por isso esse meio aí é advérbio. Então, meias palavras, variável de acordo com o substantivo ou palavras. Meio confusa, invariável, porque modifica o confuso, que é um adjetivo. Olha o próximo exemplo. Não pude sair. Olha, você diz, dada as fortes chuvas que caíram seguidamente, nada feito, esse particípio dado aí adquire caráter adjetivante. Então ele vira adjetivo, então você vai falar, não pude, por exemplo, se você usa chuva, você diria, dada a forte chuva. Mas aí no caso são várias chuvas que caíram seguidamente, então você vai falar, dadas as fortes chuvas que caíram seguidamente. Veja, concordou naturalmente com o substantivo chuvas, dadas as chuvas. Não vai falar nem escrever, não pude sair, dado as fortes chuvas. Dadas, isso concorda naturalmente com o substantivo, porque é um particípio que virou o adjetivo. Agora você tem esse finalzinho aí, incluindo essa palavra só. Adoro ficar só, às vezes. Esse só não é uma forma uniforme, né, para o masculino e para o feminino. Por isso ele é sinônimo de sozinho, se for essa pessoa que fala um homem, ou sozinha, se uma mulher. Mas aí não tem problema, jamais você iria variar essa palavra, não tem nem como você variar. Mas entenda que essa palavra é um adjetivo. Ficar só, sozinho, sozinha, isso é um adjetivo. Por isso concorda com esse eu, que é o sujeito de adoro, é um sujeito elíptico. Se esse eu for um homem, seria sinônimo de sozinho. Se mulher, seria um sinônimo de sozinha. Olha esse próximo exemplo. Você está aí novamente no campo polissêmico. Você está trabalhando a polissemia da palavra só. Olha aí, polissemia. Como cai isso em concurso, em qualquer prova vestibular, concurso para qualquer coisa, sempre tem a polissemia por causa disso aí, a abrangência que eu tenho mostrado para você. Olha esse pequeno trecho aí lá do poema, Velho Tema. Só a leve esperança em toda a vida disfarça a pena de viver, mais nada. Olha, esse só daí é sinônimo de apenas. Alguns gramáticos classificam esse só como um advérbio, mas não falam advérbio de quê? E aí existem aqueles que classificam lá naquela 11ª categoria de palavra. É uma palavra denotativa, no caso denotativa de exclusão. Se você fala que é um advérbio, seria advérbio de quê? Aí você vai ter que falar um advérbio de exclusão, vai ter que inventar um advérbio. Por isso é melhor você falar que é uma palavra denotativa de exclusão. Você, quando diz só leve esperança em toda a vida, disfarça a pena de viver, mais nada, você está excluindo qualquer outra coisa que disfarça a pena de viver. Só a esperança que faz isso. Então você está trabalhando com a exclusão de elementos que não sejam aí representados pela
esperança. Então, a palavra denotativa de exclusão, por isso uma palavra necessariamente invariável. Jamais teria como você colocar isso aí no plural, por exemplo. Olha o próximo caso. Quando todos saíram, eu e ela ficamos sós. Veja aí, já flexionou. Porque esse sós aí é igual aquele primeiro, de adoro ficar só. Ele é sinônimo de sozinho. E por isso ele é um adjetivo. Então você diz, quando todos saíram, eu e ela ficamos sozinhos. Então sós, ficamos sós. Você não vai falar ficamos só. Sós. Aí é um adjetivo normal, variou em número. Aí foi que o bicho pegou de vez. Então veja, ficamos sós, sozinhos, adjetivo. Aí vem essa observaçãozinha aí, ó. Quando todo, é um exemplo em forma de observação, isso que eu vou dar embaixo, né? Vou dar os exemplos com a palavra só, mas como uma observação. Porque quando esse só é representado pela expressão a sós, e essa expressão pode ser referente tanto a singular como a plural, não tem como ela variar, porque é uma expressão invariável, igual o em anexo. Então, essas expressões iniciadas por preposição em anexo, a sós, adquirem forma única. É o que eu disse aí, ó. A expressão a sós é única para singular e plural. Veja aí, por exemplo, eu pego aquele primeiro caso lá, adoro ficar só. Eu posso dizer adoro ficar a sós, às vezes. Veja que isso aí não pode ter outra forma que não essa, é forma única. Para o plural também, eu e ela ficamos a sós. Então não vai ter como você inventar uma concordância específica para essa expressão que é invariável. O perigo está com a palavra só, que é variável quando é sinônimo de sozinho. Aí ela assume caráter adjetivante e por isso flexiona. Então perceba, trouxe para você neste nosso primeiro encontro um bocado de curiosidade, de concordância nominal, tudo encaixado, enquadrado na regra geral, que é a maior regra de concordância nominal. Vamos continuar no próximo vídeo com assuntos afins, com detalhes mais específicos. Um abraço para você, até o nosso próximo encontro.